Aleluias. Bom estar em casa, né? Eu tô em casa, e você? Tenho várias casas, tenho casa em Andradas, tenho casa em Poços de Caldas. E eu tenho planejado algumas casas em outros estados, em outros países, até chegar na minha última casa, que é o céu. Hoje é um culto de fé e milagre. Eu falo pro seu irmão, fé e milagre. Pergunto pro seu irmão, tem fé aí? Se tivesse, vai receber o milagre. Essa semana a gente inaugurou uma célula. E no final da célula Deus deu uma palavra para uma pessoa. E quando eu estava subindo, Deus tinha me dado já uma palavra a ministrar. E chegou aqui e falou assim, não, quero que você ministre exatamente essa palavra. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Jeremias, capítulo de número 12. Cadê aquele irmão abençoado que me deu? Eu quero uma água daquela de novo, varão. Igualzinha aquela lá. Aquela lá é a boa. Deixa Deus te usar em nome de Jesus. Abre Jeremias 12 aí, irmão. Fala pro seu irmão, calma que vai dar tudo certo. Uau. Jeremias, ele era um profeta conhecido como profeta chorão. Pensa num homem que sabia chorar. Meu Deus, ele nasceu com um propósito. Eu não sei falar. Deus falou, fica quieto. Fala que você não sabe falar. Porque eu vou colocar na sua boca a minha palavra. E o que mandar você, obrigado, querido. Que Deus continue te usando assim, viu? Eu vou colocar minha palavra na tua boca, você vai falar o que eu quiser. Fala para o seu irmão, hoje é o seu dia. Jeremias 12 diz assim, o Senhor, ó Senhor, Tu és justo quando apresento a minha causa perante Ti. Contudo, eu desejo falar contigo sobre a sua justiça. Rapaz, o homem estava ousado. Fala para o seu irmão, ele estava ousado. Ó Senhor, o Senhor é justo, mas eu quero falar sobre essa sua justiça. Uau, negócio doido isso, irmão. Fala para o seu irmão, ele queria falar com Deus sobre a justiça dele. Ó Senhor, Tu és justo, mas eu quero falar contigo sobre a sua justiça. E Deus olhou e falou, pois bem, fala que eu te escuto. E ele continuou dizendo assim, porque o caminho do ímpio prospera, porque vivem em paz todos os que procedem de modo traiçoeiro. Tu os plantaste, eles criaram raízes, cresceram e dão frutos. Tu estás sempre próximo dos seus lábios, mas longe o coração deles. Tu, porém, me conheces, ó Senhor. Tu me vês e provas a minha fidelidade para contigo. Arranca-os como ovelha para o matador e separa-os para o dia da matança. Até quando a terra lamentará e todo o capim do campo secará? Os animais e as aves perecem por causa da maldade dos que nela habitam. Pois disseram, ele não verá o nosso fim. Rapaz, Jeremias entrou numa confusão aqui. Fala para o seu irmão, Jeremias estava nervosão. Nervosão de verdade, estava nervosão. Eu estou cansado. O senhor sabe que eu sou fiel. Eu recebi um chamado. Eu estou cumprindo um propósito. E aí o camarada que está lá vivendo a vida, bebendo, fumando, se drogando, se prostituindo, fazendo tudo errado, e prosperando, e crescendo, e avançando, e tomando, e comprou carro novo, e comprou casa nova, e comprou isso, comprou aquilo. E eu? Eita! Jeremias foi perguntar para Deus, está certa essa justiça? Porque foi assim que ele começou a palavra. Eu sei que o Senhor é justo quando eu clamo, mas eu quero falar sobre a sua justiça hoje. Jeremias, ele vai denunciar os ímpios, aqueles que prosperam e não adoram, prosperam e não avançam no reino. E ele fala tudo que está dentro do coração dele. E eu quero começar essa palavra dizendo uma coisa para você. Quando você chegar na sua casa hoje, você vai fechar a porta do seu quarto
e você vai falar tudo que está dentro do seu coração para Deus, que Ele quer te ouvir hoje. Sabe por quê? Porque você está falando para todo mundo, menos para Ele. Você reclama com todo mundo, mas não reclama para Ele. Você fala para todo mundo, você bota o seu dedinho, você aponta, fala para Ele, fala para quem pode resolver o teu problema, não para quem pode simplesmente concordar com você e não mudar nada. Jeremias entrou num combate, ele e Deus, a gente precisa resolver. Eu preciso resolver com Deus. Fala para o seu irmão, o problema você resolve com Deus. Não adianta você ficar falando de um lado para o outro, de um lado para o outro, para o outro, para o outro, para o outro. Aqui não tem palavra combinada. Recebi o convite de última hora. Já vou logo falando que não tem esse negócio. A conversa comigo é diferente. Mas fala para o seu irmão, hoje Deus vai falar com você, irmão. Fale, sabe o que Ele vai falar com você hoje? Que é para você aprender a falar com Ele. Está na hora de você ligar esse canal da terra para o céu e falar com Deus. O Richard cantou aqui que há poder no seu nome, Jesus. Há poder no nome de Jesus. Fala para o seu irmão, há poder no nome de Jesus. Agora pergunta, você acredita nisso? Mas não responde não, irmão. Por favor, não responde. Porque responder de boca é fácil. Eu acredito. Porque são perguntas que você precisa fazer para o teu espelho. Você olhar para você, você acredita no nome de Jesus? Você acredita que tem poder no nome de Jesus? Você acredita que Jesus é o teu Salvador? Você acredita que Deus pode mudar a tua história? Você acredita que você é crente? Você acredita que Ele te salvou? Você acredita que você foi chamado para um propósito nesta vida? Porque você precisa ter esse confronto com você mesmo. Porque o mundo hoje está um lixo. Sabe, antes quando tinha dificuldade o crente ia orar, ele ia buscar Deus. Hoje ele sai reclamando, falando mal de todo mundo, chutando balde, abrindo seu coração, usando a rede social como se fosse, meu Deus do céu, o diário, meu querido diário. Só que o diário antigamente era secreto. Fala para o seu irmão, o diário é secreto, irmão. O Facebook é público. O Instagram é público. Escute isso, presta atenção. Jeremias tinha um problema. Ele era chamado de Deus, ele era ungido, ele tinha um propósito. A Bíblia diz que Deus ia colocar a palavra dele na boca dele para ele falar. E ele falou, tá tudo bem. Ele foi cumprir o propósito. E ele vai cumprindo, mas chegou uma hora ele se irritou e falou, poxa vida, Deus, poxa vida, eu estou aqui te buscando e eu vejo um camarada lá fazendo tudo de errado, os homens maus dominando a terra, os homens maus prosperando, os homens maus festejando e eu te adorando e sofrendo. Fala para o seu irmão, sabe qual que é a diferença de você para Jeremias? É que Jeremias reclamou para Deus e mais ninguém. Fala para o seu irmão, tem fé ainda aí ou já acabou? Tem ou já acabou? Ele foi resolver com Deus. Muitas vezes na minha vida eu fui resolver com Deus. E quando eu preciso, eu vou resolver com Ele. Quando eu cheguei aqui, eu me lembro que há 4 anos atrás, quando a gente chegou em Andradas, no final de um culto, a gente sentou para fazer um tempo de discipulado. Essa aqui é a melhor água que tem aqui em Poços de Caldas. E quando a gente sentou, a primeira palavra que eu ministrei no discipulado em Andradas foi: traga à existência aquilo que não é como se já fosse. E eu me lembro que naquele dia eu disse para as pessoas: tudo aquilo que você deseja de Deus, você precisa trazer do céu para a terra. Você precisa ir lá no reino do Espírito, buscar aquilo que você quer e fazer existir. E eu me lembro que naquela noite eu disse assim: sabe o que eu quero, Deus? Eu quero que todas essas cadeiras estejam lotadas. Eu quero que as famílias de Andradas sejam restauradas. Eu quero que o Senhor faça uma obra poderosa, porque esse é o desejo da minha alma para hoje. E naquele dia eu dei aquela palavra. Passou-se dias, meses, e passou alguns anos. E eu vivi aquela palavra. E a gente tem vivido, graças a Deus, todos os dias.
E todas as vezes que eu tinha algum embate, porque eu vou falar uma coisa para você, quando você pede algo para Deus, não vai acontecer amanhã cedo. Fala para o seu irmão, não é amanhã cedo que vai acontecer. Todas as vezes que aquilo vinha gritando no meu coração, e eu me sentia, meu Deus, cadê a promessa? Sabe o que eu fazia? Eu ia lá para dentro do meu quarto, fechava a porta e falava, Deus, eu ainda estou esperando aquela promessa. Eu ainda estou crendo naquela palavra. Eu não vou desistir, eu não vou arredar o meu pé, eu não vou mudar o meu propósito, eu não vou mudar o meu pensamento, e eu não saio deste lugar enquanto o Senhor não cumprir a palavra que o Senhor prometeu para a minha vida. E Jeremias ficou lá. Ele falou tudo que tinha que falar para Deus. Sabe o que ele fez? Virou as costas, falou, eu sei que o Senhor não está me ouvindo, e foi embora. Não. Fala para o seu irmão, não. Se você está disposto a falar, fala, pode falar. Se você está disposto a falar, se prepara para a resposta. Eita, pergunta para o seu irmão, só no ouvidinho dele, você está preparado? Tá, a resposta vem aí, verso de número 5. Pega a Bíblia, crente, abre ela, use essa ferramenta em nome de Jesus. Pelo amor de Deus, abre a sua Bíblia aí. Jeremias capítulo 12, verso 5. Abre a sua Bíblia, isso, vamos lá, folha a Bíblia. Deixa os seus dedos tocar a excelência, a palavra que sai da boca de Deus. Olha o que está dizendo aqui. A resposta do Senhor, olha o que Deus falou para Jeremias. Se te cansas correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com cavalos? Fala para o seu irmão, deu ruim para você agora. Ninguém mandou você perguntar, agora você vai ouvir. Sabe qual que é o problema? Você tem uma visão daquilo que Deus quer para você, e Deus tem uma visão muito maior do que aquilo que você pensa que Ele tem para a sua vida. E você está se cansando com homens. Alguém fala uma palavra que você não gosta, você quer meter o pé e ir embora. Alguém te contraria, você não quer mais. Se amanhã essa palavra não mudar a tua vida, você acredita que Deus não mais existe. Se alguém te contrariar naquilo que você buscou diante de Deus, se alguma situação fizer com que você pense de alguma forma, você vai querer desistir. Sabe por quê? Porque você se cansa com homens. Fala para o seu irmão, para de se cansar com homens. Para de se cansar com o seu próprio homem. A sua força é limitada, mas você precisa continuar. Para de se cansar vendo o que as pessoas estão obtendo e conquistando. Começa a olhar para a promessa que Deus fez na tua vida. Você vem para um culto de fé e milagre, você não tem fé para viver o milagre, porque você está aqui pensando naquele que está prosperando e não na promessa que Deus fez para a tua vida. Você está pensando naquele que abandonou e não rompendo na onde Deus já te alinhou no propósito. Quando você vê uma situação, você fala, ai, meu pai não conseguiu, minha mãe não conseguiu, eu também não vou conseguir. Não, você não é seu pai, você não é sua mãe, você é você. Fala para o seu irmão, prazer, você é você. Porque você se cansa com o homem. Quando você olha para o seu passado, fala, o avô não deu, o pai não deu, o bisavô não deu, eu também não vou. Eu vou dar. Aqui nós vamos virar a chave. Aqui não, aqui vai ser diferente. Eu não vou mais correr com homem, eu vou começar a correr com cavalo agora. Eu tenho velocidade, eu tenho destreza nos meus pés. Para de parar na caminhada. Para de ser mole. É verdade. Para com esse pensamento humanista. Há um Deus dentro de você. É mente de Cristo, mas você traz a humanidade para dentro da mente de Cristo. Nós conseguimos fazer coisas maiores do que Cristo. Sabe como, bispo? Vou falar para o senhor. Porque Jesus disse, se você crer, obras ainda maiores. Põe para nós aí, mídia, o nosso tema do ano. Esse tema aqui é um problema para você. Põe, eu quero ver. Nós vamos todo mundo ler bonitinho. Isso aqui é muito lindo, eu quero que você entenda isso. João 14, 12. Olha lá, ó. Põe bem grande aqui para a gente ler. Você precisa entender isso daqui. E eu vou te explicar onde muitas vezes você está errando. Eita glória.
Não se turbe o vosso, 14, 12. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim. Tá bom, até aqui. Perguntar para você já fez alguma obra que Jesus fez? Não responde. Tá bom, não se compromete não. Pergunta para o seu irmão, tem fé ainda aí? Muito ou pouca fé? Aqui já acabou. Agora, não tira não, pelo amor de Jesus, que ajuda eu, mídia. Deixa esse trem aí. Agora, fala assim para o seu irmão, olha essa outra parte. E as farás maiores. Ué, você sabia que você faz obras maiores de Jesus sem fazer as obras que ele fez? Porque ele disse assim, eu vou colocar minha mente, meu espírito, a minha força, eu vou te colocar uma unção, uma autoridade, colocar uns anjos, eu vou colocar o céu ao teu favor. Sabe o que você faz? Ainda está dando certo que eu não posso, que eu estou sozinho, que ninguém olha para mim, e que não sei o que. Você está fazendo uma obra maior do que Jesus. Você está desistindo quando ele nunca desistiu de você. Você está reclamando quando ele nunca reclamou de você. Você está abandonando quando ele nunca te abandonou. Você está voltando para trás quando ele nunca voltou para trás. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existem dois tipos de oração: aquela que Deus ouve e aquela que Deus não responde. Porque a que Deus ouve são todas, mas aquele que responde, que ele não responde, são algumas. Quer ver uma coisa? Deus sempre ouviu Jesus, sim ou não? Sim ou não? Ele sempre respondeu Jesus, sim ou não? Te peguei. Ha! Te peguei. Senhor, eu sei que o Senhor me ouve, mas que o teu nome seja glorificado. Lázaro, sai para fora. Lá vem o Lázaro. Getsemane, altas horas da noite, um coração arrebentado, um nível de opressão tão grande que o seu suor estava vertendo como gota de sangue do seu corpo. De joelhos clamado, gritando aos céus, esbravejando e gastando o seu fôlego, ele diz assim: Pai, Abba, se possível for, afasta de mim este cálice. Deus ouviu? Sim ou não? Sim, ele ouviu. Porque ele disse para o Lázaro: eu sei que sempre me ouves. Fala para o seu irmão, você sabia que ele sempre te ouve, irmão? Mas nem tudo ele te responde. Sabe por quê? Vou falar. Vou falar. Sabe por quê? Pergunta, por que, pastor, que ele não responde? Porque ele disse assim: eu não vou levar em tempo e nem em consideração a sua ignorância. Porque um dia eu falei para você, esses homens não prestam, esses homens não valem nada. Você tem certeza que você quer abdicar da sua glória, descer do trono, largar tudo por eles? Quero. Então é o seguinte, uma vez que você descer no ventre, gerar, sair para fora, não tem volta. Não tem volta. Não tem volta. Uau. Sabe qual é o problema? Ele disse para você que não tinha volta. Por que você está querendo voltar? Porque está difícil? Você achou que sempre ia ser fácil? Bom era quando ele operava os milagres, era quando ele curava os enfermos, ele ressuscitava os mortos. Bom era quando ele fazia o pão se multiplicar, o peixe se multiplicar. Bom era quando as pessoas tocavam na hora de suas vestes e eram curados. Bom era quando o negócio estava sendo agradável. Mas quando chegou a hora da prova, a hora da dor, quando não tinha mais milagre, não tinha mais glória, não tinha holofote, ninguém precisava ser curado, quando era a hora dele, o momento dele, a hora dele viver o sobrenatural, dele cumprir o propósito da vida dele, ele precisava entrar no vale da sombra da morte. Nesse momento não era bom, não era gostoso, não era o melhor, não tinha aplauso, não tinha alegria, não tinha felicidade, mas tinha só alguém triste, dizendo: talvez essa próxima parte eu não vou aguentar. Passa de mim este cálice se for possível. Deus não está dizendo para você que não vai viver esses momentos, mas o que Ele está dizendo é o seguinte: a sua fala não pode parar nem. Você precisa falar outra parte. Fala para o seu irmão, tem a outra parte. Sabe qual é a outra parte? Mas contudo,
que seja feita a sua vontade e não a minha. Pergunta para o seu irmão: quer correr com um cavalo, irmão? Você quer correr com um cavalo? Fica de pé, irmão. Você mesmo de verde, fica de pé, irmão. Você quer correr com um cavalo? Quer ou não quer? Então pare de se cansar com homens. Muitos vão te decepcionar, como muitos já te decepcionaram. E daí? Deus chamou você para correr com um cavalo. É por isso que é tão dolorido, é por isso que é tão difícil. Aí você fala: e agora, Deus, o que vai ser da minha vida? A minha vontade é assumir, a minha vontade é largar tudo. Será que eu estou falando alguma besteira? Você pode me corrigir, não tem problema, porque aqui o negócio é desse jeito mesmo, manto. Já foi, conectou o cabo, já era. Deus está dizendo: você não vai para sumir para lugar nenhum, porque eu te chamei para correr com um cavalo. Essa luta que você está passando é passageira, você está passando, não é sua, você está passando, vai passar, vai acabar. Você prepara os pés, vai preparando os seus pés, vai forjando as suas mãos, vai fortalecendo a sua estrutura, porque aonde Deus te mandar ir, você vai, e o que Ele mandar você disser, você dirá. E outra, a promessa que Ele fez, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Pensa, irmão, assim: você acredita? Fica com a mão assim. Você acredita? Uau, sabe o que eu estou vendo? Uma pista de corrida e um manga larga bem grande, muito forte e musculoso. E ele olha para você e alguém está lá para dar o sinal para começar a corrida. Deus está dizendo: estou te colocando você no ponto de partida. Eu vou apagar, até ontem acabou, mas a partir de hoje eu estou colocando você no ponto de partida. Só que pense, o que está do seu lado também é grande, o que vai com você também é grande, o que vai com você na sua racionalidade, você vai dizer: tem mais capacidade do que eu, tem mais preparo do que eu, tem mais recurso do que eu. Mas Deus está dizendo: eu estou com você e você tem a mim. Se você crê, fecha sua mão agora, fala assim: Senhor, eu recebo essa unção de aceleração, e nada vai parar na minha frente. Diga: nada vai parar na minha frente. Diga: nada vai parar na minha frente. Mais forte: nada vai parar na minha frente. Agora diga para o inferno ouvir: nada vai parar na minha frente. Pode sentar, querida. Senta hoje, descansa agora, porque a sua vida nunca mais vai parar. Vai chegar um momento que você fala: Deus, eu preciso parar. Ele vai falar: nunca mais você vai parar. Você só vai parar no céu agora. Tudo que estava preso e retido na sua vida vai soltar. E você vai lembrar de mim, sabe por quê? Porque hoje é quinta-feira. Antes de acabar essa semana, Deus vai mostrar a palavra que Ele te deu hoje, nesse lugar. Em nome de Jesus. Nunca mais. Uau! Eu vejo uma escrita assim, ó, em letras garrafais: nunca mais. Acabou. Deus virou uma chave na sua vida hoje, em nome de Jesus. Pode sentar, querida. Uau! Jeremias perguntou e teve uma resposta. Você já recebeu a resposta, irmão? Você já percebeu que todo problema na sua vida está ligado a algum homem? Já parou para prestar atenção? Ou é o seu pai, ou é o seu pastor, ou é o seu líder. Sempre tem alguém. Sempre você acha alguém para colocar o problema. Deus está dizendo para você: você precisa olhar além do que os seus olhos podem enxergar. Jeremias também tinha um problema de olhar para todo mundo e ver todo mundo prosperando, ele ali. E ele foi perguntar, e Deus disse: se você está se cansando com um homem que anda a pé, como que você vai correr com cavalos? Deus te dá uma promessa desse tamanho, e você está olhando desse tamanho. Aí você não consegue, porque a sua visão é no pequeno, Deus está olhando no macro. Você não tem fé para chegar lá, mas não precisa ter uma grande fé para chegar lá, só precisa ter uma fé. E muitas vezes você tem mais fé no errado do que no certo. É ou não é? Você já tem plena convicção de que vai dar errado, porque a gente é criado para pensar assim. Eu vou lá, mas se não der, fala para o seu irmão: tira o "se" do seu dicionário.
e coloco: vai dar tudo certo em nome de Jesus. Você precisa entender, olha o que Deus falou para ele: se não te sente seguro numa terra de paz, que fará na floresta do Jordão? Sabe o que isso aqui quer dizer? Você está reclamando da condição que você está, mas ainda é uma zona de conforto para você. Mas quando você for viver a promessa, o lugar que você vai, a luta é maior, a provação é maior, a dificuldade é menor, o nível de pressão é maior. É isso aí, meu irmão. É isso aí. Eu ouvi alguém dizer: eu queria ser igual Elon Musk. Já pensou o tanto de dívida que aquele homem tem? Já pensou o tanto de problema que aquele homem tem? Você acha que ele dorme à noite? Ele deita lá no travesseirinho e dorme a noite inteira? Uau! Fala para o seu irmão: você precisa se encontrar, irmão. O que realmente você quer de Deus? O que realmente você quer de Deus? Porque hoje você quer um carro azul, amanhã você quer um verde, na semana que vem você quer um amarelo. Mas se Deus der um branco, está tudo bem. Até aquele pretinho ali serve. Sabe por quê? Porque Deus te dá uma promessa desse tamanho. Você brilha os olhos na promessa, e na hora de você se posicionar, a sua visão é aqui embaixo. E aí você vai aceitando. Não abra, fala para o seu irmão: não abra concessões. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer, porque Ele é Deus. Não comece a correr com homens se Deus já te alinhou para correr com cavalos. Não comece a viver uma vida medíocre quando Deus já tirou você desse lugar e já te levou para um lugar maior. Não retorne no Egito de onde Deus te tirou. Toda vez que dá errado, você vai para o Egito. Se der tudo errado, eu vou lá para a casa do meu pai e da minha mãe. Não vai não. Se der tudo errado, você vai segurar as pontas, você vai sofrer quietinho às vezes, vai ter momentos que você vai ter que sofrer quietinho. Está na hora de você ganhar maturidade. Para correr com um cavalo precisa ser forte, ter resistência. Você precisa se treinar, você precisa todo dia acordar cedo, fazer caminhada, fazer corrida, ir para uma academia, sabe? É isso aí, comece a exercitar a sua fé. Mas é muito fácil sentar na igreja e dizer que Deus não faz mais milagre, que Deus não opera mais, que Deus não está, que isso, que aquilo, porque eu não vejo milagre na igreja. Fala para o seu irmão: sabe por quê, irmão? Quer resposta, sim ou não? Porque era para você fazer o milagre, mas você está esperando alguém fazer por você. Cair no Espírito é maravilhoso, irmão. Falar em línguas é maravilhoso. Mas bom mesmo é você estar no meio de um culto pregando uma palavra e chegar um comentário lá na live ao vivo do Facebook dizendo assim: isso é verdade, porque quando eu estava com câncer no rim, vocês oraram por mim e Deus me curou. E sabe de quando que é esse testemunho? De ontem à noite no culto. Quando a pastora estava pregando, a moça colocou lá na live: quando eu tive o câncer no rim, por uma palavra de vocês, eu acreditei, vocês oraram e Deus fez um milagre. Não é do mês passado, é de ontem. O que as pessoas estão falando daquilo que você carrega de Deus? O que você está fazendo com aquilo que você carrega de Deus? Toda a força espiritual para correr com cavalos, você colocou na onde? Você guardou na onde? Você escondeu na onde? Olha o que Deus falou para o Caim. Vocês lembram que Deus falou para o Caim? Cadê o teu? Cadê o teu irmão? Silêncio, eu gosto desse silêncio. Silêncio é maravilhoso, porque o silêncio ele leva a gente para dentro da alma. Cadê o teu irmão? Quem está faltando na sua vida? Quem está faltando no culto hoje? Quem está faltando na tua casa? Cadê o teu irmão? Qual é a força que realmente faz Deus mover o céu em favor da igreja? Qual que é a única ordem que Jesus deu?
Só uma. Qual que foi? Para onde? Pregar o quê? Para quem? E aí? Aquele que crê e for batizado será salvo. Mas pastor, eu falo, eles não creem. Sabe por quê? Porque você não leu a próxima parte. Alguém sabe a próxima parte? Em meu... Vai, Richard, solta ele. A poder. Em meu... Farão o quê? E depois... Sabe por que as vidas não estão na igreja hoje? Porque você não expulsa demônio, porque você não ora por enfermos, porque você não liberta oprimidos, porque você não entra dentro dos hospitais, porque você vê as pessoas doentes do seu lado e você dá uma dipirona para ela. Quando você vê uma pessoa na situação difícil, você senta para reclamar com ela, está correndo com o homem. Esse é o problema. Você deixou de ser um ser eterno e celestial para ser um ser carnal e humano. Ah, está na crise, o Brasil está mesmo. O Brasil está na crise, eu não, eu estou em Cristo. Porque aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Eu sou uma nova criatura. Eu estou indo para o céu. Nós acabamos de orar, tem alguém lá na UTI. Talvez você só abriu a tua boca e gesticulou, mas você não teve fé para orar de verdade. E se ele morrer e Deus falar assim, eu vou cobrar aquela vida de você, como é que fica aí? Que isso, pastor, estou calminho hoje e já estou indo embora, vai demorar para me voltar. Mas vou entregar tudo. Esse é o problema. As pessoas estão morrendo, os homens estão se matando, as famílias estão se dissolvendo, os jovens estão se drogando, e você está preocupado em correr com o homem. Se torne o ser espiritual que Deus chamou você para ser. Se torne alguém cheio do Espírito Santo de uma vez por todas. Abre a tua boca e deixa Deus usar você. Seja uma bênção para a sua geração, seja uma bênção na tua casa, na tua cidade, no teu trabalho, seja uma bênção onde você estiver. Passe um pouquinho de vergonha por Jesus, seja humilhado por Jesus, seja envergonhado por Jesus. Que é isso, pastor? É, porque talvez se você falar de Jesus onde você está, alguém vai zoar você, vai falar mal de você, vai falar mal das suas costas, e daí? Ou então continua, está tudo bem, é só mais um culto. Aí no próximo você vai vir reclamar de novo, porque nada muda. E você vai falar de novo, Deus não faz milagre. Mas cadê você? Deus ouviu a sua queixa. E Ele falou, você vai continuar correndo com homens ou vai correr com cavalo? Contramão, irmão. Quando eu estudava, eu cheguei na sala de aula, tinha acabado de me converter, meu Deus do céu. O professor de história abriu o livro e falou assim, o homem veio... Ah, deu ruim, irmão. Eu disse, o homem veio de Deus. Aí ele falou, já vem esses crentinhos, e não sei o que, e não sei o que. Moral da história, eu fui parar na diretoria. Deu ruim para mim. Deu ruim para mim. Mas você tem que se preservar, né? É por isso que você não vive o sobrenatural. Porque quando a gente se preserva em não levar a presença, a gente questiona. Questionar é bom, eu sou bom de questionar. Calma que eu não estou te apontando, eu sou bom, porque eu questiono mesmo. Eu vou lá e falo com Deus, isso aí não está certo, eu acho que não está certo, e pode responder que eu aguento. Se não tiver bom, pode me matar, não tem problema, eu estou aqui para morrer mesmo. Eu não nasci para ficar vivo, eu nasci para morrer. E aí ele me responde, de vez em quando dói. Tipo assim, cada 100% que eu pergunto, 101 dói. Porque ele vai te responder. Mas ele também me alinha, fala que quer fazer diferente, então vai lá, vai você. Botaca, você vai comigo, eu vou, então vamos. O problema é que você só quer o benefício. Na hora de você fazer a sua parte, você ó, tchau. Aí não. A hora que ele responde, você não quer a responsabilidade. Resposta gera responsabilidade. Fala para o seu irmão, resposta gera responsabilidade. Se você não quer resposta, não pergunte. Porque se você perguntar, vai gerar resposta. E se você ouvir a resposta, responsabilidade. Ele chama o Isaías. Isaías tem aquela visão maravilhosa. Eu vi os anjos, querubins, aquela coisa, enchi o séquio. Vou morrer que eu vi Deus. Por quê? Porque eu sou boca suja, eu sou mal criado, sou linguarudo, fofoqueiro. Deus falou, o problema é esse? Vou resolver para você. Pega uma brasa aí, enfia na boca daquele varão ali.
queima essa língua de sapo dele agora, em nome de Jesus. Tss. Queimou. Quando queimou a língua dele, o que é, Isaías? Deus falou assim: quer ver eu destravar a língua desse varão? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele disse: eis-me aqui, Senhor, pode enviar a mim, porque a minha boca já foi curada. Use essa sua boca santa para falar de Jesus o quanto você fala mal dos outros. Falei. Aqui não vai dar para si, cara. Quiser colocar de banco, bispo, não pode, não dá. Não dá porque tem uma turma Leandrades que ainda precisa por enquanto. Escute. O tanto que você joga de conversa fiada fala, começa a falar com Deus. Para de reclamar de tudo. A sua vida é dura, a minha também. Daí tá tudo bem. Vamos fazer o que Deus está mandando para ver se dá uma amolecida. E para de correr com o homem. É a mesma reclamação, é a mesma conversa, é o mesmo lugar. Deus quer fazer uma novidade na tua vida. Eis que faço uma coisa nova na tua vida. Aplauda o Senhor pelo amor de Deus. Abre a tua boca, dá uma glória a Deus. Isso, glorifica, glória a Deus, 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 glória a Deus. Uau! Sai da inércia, chacoalha, explode, seja alguma coisa, pelo amor de Deus. Para de ser um peso morto. O diabo está sambando na tua cara. Você é cheio do Espírito Santo, recebe a palavra, está cheio de promessa, e o diabo está dando risada. Sabe por quê? Porque você vai se entrando para dentro, você vai se escondendo, você vai desistindo das promessas por causa dos problemas. Levanta, acorda, vai fazer o que Deus mandou você fazer. Te alinha. Deus te colocou para correr com um cavalo, você está correndo com um homem. Amanhã de manhã você vai falar: não gostei muito daquela parte da palavra. Não, pronto. Voltou a correr com o homem de novo. Irmão, a palavra não é para gostar, para receber e seguir. Acabou. Porque enquanto Jesus estava curando todo mundo, estava bom, sim ou não? Mas o dia que ele deu uma palavra que nem essa, o povo, ó, quem que sobrou? Tudo acuadinho num canto ali, olhando para ele, meio com medo assim. Ele disse: vocês não vai não, pode ir, tchau. Como é que é? Falou: não vamos não, só o Senhor tem palavra de vida eterna. Você está recebendo a palavra de vida eterna. Aqui a palavra de vida eterna. Aqui a palavra é de vida eterna. Porque essa palavra vai te levar para o céu. Essa palavra vai te levar para o céu. E ainda vai mudar a sua história aqui na terra. Metanoia, muda essa mente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, muda a sua forma de pensar. Deus tem algo grande para você. Para de olhar no pequeno, comece a olhar com visão de águia. É lá em frente, tem uma luta aqui, tem uma batalha aqui, bom, deixa ela aí, eu vou passar por cima dela. Deus está mostrando um negócio lá na frente, eu estou indo lá, é sobre lá. Eu não vou perder tempo com pequenas coisas, eu não vou parar por qualquer situação. Eu preciso continuar, eu tenho uma palavra, eu tenho um rumo, eu tenho um alvo, e eu não posso parar. Eu estou numa carreira, essa carreira é eterna. Deus está me esperando lá na frente, eu não posso parar, eu não posso mais correr com homem, eu corro com cavalos. Não se prenda mais nos embaraços dessa vida. Fala pro seu irmão: não se prende mais não, irmão. Começou com conversinha, irmão, não estou para conversinha, eu estou para cavalo. Tem cavalo? Tem. Não tem, não é comigo. Ah, é para correr com homem, nem vou levantar. Irmão, quando você levantar da cama de manhã, o diabo tem que ficar com raiva. Fala: não é possível, eu devia ter morrido ontem à noite. Vai dar trabalho para mim o dia inteiro. Você tem que dar trabalho para o diabo. Ele tem que falar: não é possível, não vem aqui não vem. Cheguei, Brasil, tô aqui. Deu ruim, diabo, eu vou enfiar a mão na tua cara hoje. Que isso, pastor? É isso aí mesmo, porque ele enfia a mão na tua cara todo dia quando você não se posiciona. É você ou ele, irmão, é tudo ou nada. O único que você deve reverência
E submissão é a Deus, mas para o diabo é tapa na cara, bicuda no focinho dele. Aqui não, Satanás. Aqui não. Aqui o sangue do Cordeiro corre na minha veia. Eu já fui comprado, lavado e eu sou remido. Jesus não te chamou para ser cavalo. Fala para o seu irmão, Jesus não te chamou para ser cavalo, mas Ele te chamou para correr com eles. Presta atenção nisso. Sai desse lugar que limita a sua visão, que prende você. Gere fé dentro de você. Se posicione de uma forma diferente. Se tudo que você está fazendo está dando errado, é porque tudo que você está fazendo está certo. Estava certo Jesus curar, sim ou não? Sim ou não? Estava certo Ele liberar, sim ou não? Mas estava certo Ele ajoelhar e falar: tira de mim o cálice. Ele já tinha escolhido. Você não pediu para Deus? Fala a verdade, você pediu ou não pediu? Senhor, me faz uma pessoa próspera para me ajudar os outros. Deus falou: é isso que você quer? Tome. Cadê o recurso? Está aí. Mas eu não tenho nada, eu só tenho um punhadinho de farinha e um pouquinho de azeite. Você não entendeu ainda? Então pega isso aí que você tem, entrega para quem precisa. Entendeu? Porque a recompensa, quando você voltar para ver o seu depósito, quando você olhar para ver a botija e a panela, você falar: que negócio é esse? Isso aqui não estava aqui não. O que você pediu para Deus? Eu vou finalizar essa palavra para você. O que você pediu para Deus? Aquilo que você pediu é o tamanho da pancada que você está tomando. Você achou que ia ser de graça? Você pediu, não pediu? Pastor, eu não quero mais. Não tem como desquerer. Não vai rolar. Não tem desquerer, irmão. Não tem desquerer. Agora é sem querer querendo. Você vai ter que viver isso. Só que tem uma situação: ou você entende o que você pediu e suporta o processo, ou você suporta o processo sem viver o propósito que Deus tem para a sua vida, porque você está negando o propósito. Quer? Quero. Deus diz: toma, recebi. Jejum do quê? Daniel, olha esse mistério desse jejum. Por que jejum? Quantos dias? O que Daniel fez em 21 dias? Para quê? Que resposta? Daniel precisava de dinheiro? Precisava de poder? Evidência? O que ele precisava? De uma resposta sobrenatural de Deus. Aí ele foi orar, sim ou não? Quando que Deus ouviu ele? 21 dias, né? Quando o anjo conseguiu chegar, presta atenção nisso aqui, esse mistério aqui é forte. Ele disse: desde o primeiro instante que você colocou o seu coração e a sua mente e aplicou em entender as coisas, é o fim. Quando você pediu, Deus mandou. Pastor, por que eu não recebi? Que em vez de você 3 vezes por dia colocar a tua cara diante da presença e orar, você 3 vezes por dia está murmurando, está reclamando, está falando, está dando tudo errado, apertando o map, porque de novo, isso tudo para todo mundo dá certo, para mim dá errado, porque pô, deu certo, pô. Ei, peraí, Deus destrava o céu e manda, a hora que o anjo está chegando perto, você, mas não chegou ainda? Peraí, mais um dia. Lembra do principado? Ele foi buscando uma forma de achar Daniel, mas onde ele chegava tinha uma barreira. Quantas barreiras você tem colocado na sua vida que impede Deus de chegar até você? Fala para o seu irmão: correr com um homem não dá certo, irmão. Afasta Deus de você. Mas Daniel continuou ali orando. 21 dias orando, sem cessar, sem parar. Ele continuou até que o anjo chegou. E o anjo chegou e falou assim: Daniel, eu vou falar uma coisa para você. Eu não sei aqui na terra, mas lá no céu a turma toda te conhece. Eu não sei aqui na terra, irmão,
Mas eu vou dizer isso para você sem medo de errar. Lá no céu todo mundo te conhece. Teve uns que não deu glória a Deus, sabe por quê, bispão? Falou, meu Deus, eles conhecem. Deu ruim. Olha lá, o varão ali pegou a chave. Ixi, conhece? Conhece? Todo mundo. Miguel, Gabriel. Gabriel já está parecendo o Michael Jackson na sua vida. Ele sai com a benção, tem que voltar para trás. É, varão. Vai lá, Gabriel. Ele lá vem ele. Aí chega, vou nada, vambasta. Quando ele está chegando em você, vai correr com o homem. Para de correr com o homem. Falei, irmão, põe essa sua língua dentro da sua boca santa. Fala assim, eu te repreendo em nome de Jesus. Você não vai murmurar mais. Você não vai reclamar mais. Você vai ser uma bênção. Você vai ser uma bênção. Ainda que Deus tenha que arrancar uma brasa do altar e te queimar, você só vai falar bênção. Esse é o problema. Quando falou, acabou, irmão. Quando você fala, você dá munição ou para o céu ou para o inferno. Ou vai para cima ou vai para baixo. Alguém está ali catando, ó. Alguém está catando. O diabo já fica assim, ali eu já sei que vai ser só coisa que não presta. E vai catando. Mas deixa eu dizer, mas o céu está dizendo, vai sair uma boa palavra. Vai sair uma palavra boa da tua boca. Vai sair uma palavra poderosa da tua boca. Essa Deus vai pegar, essa Deus vai colher. E a tua bênção vai chegar. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Para de correr com homens. Quando você vê aquele cara passando com aquele carrão do seu lado, fala, 2024, meu 25. Ele é dono da metade da cidade. Meu Deus, é o dono do mundo. E eu sou o quê? Herdeiro. Pastor, você é louco? Não, louco é você. Quer que eu mande o rolo inteiro? Vou finalizar, então quase vai estar difícil. Tem gente aqui que está pagando mentoria para aprender a ficar rico. Você achou que Deus não ia falar com você hoje, né? Eu vou te ensinar a ser rico. Está aqui o manual. Riqueza não é pecado, é dom de Deus. Está escrito. Está escrito. Quanto você já gastou para tentar ser rico? Para receber a herança que já é sua? Irmão, pelo amor de Deus. Para tomar posse daquilo que Deus já te deu? Poderia não ter me chamado. Quanto? Sabe quanto que Deus está te cobrando hoje? Só um posicionamento. Só um posicionamento. Só um posicionamento. A resposta está aqui, ó. Não precisa pagar nada. O máximo, se você comprou uma Bíblia, é o valor que você pagou. Se você ganhou, ainda foi de graça. Mas a resposta está aqui. Pastor, isso não é bíblico. A Bíblia diz: errai por não conhecer as Escrituras, porque elas de mim testificam, e delas convém o reino dos céus. Cadê você? Está correndo com homens. Está ligado em coisas desse mundo. Está se preocupado com o dia de amanhã. Você vai sair daqui, você não ouviu 1% da palavra, porque você está preocupado com alguma coisa que está tirando sua paz lá dentro da sua casa. Você está preocupado com o filho, com o esposo, talvez com uma conta, com uma enfermidade. A Bíblia diz: lançando sobre ele toda a vossa sociedade, porque ele tem que cuidar de vós. Só que para isso você tem que ter só uma palavrinha. Fala para o irmão, é só uma. Pergunta, ainda tem aí? Tem ou não? Aqui, acabou de novo. Tem fé ainda? Vocês estão entendendo? É o culto de fé e milagre. E eu vou falar, o milagre está aqui. E eu vou terminar te perguntando: a sua fé alcançou ele hoje? Meu Deus, hein? Forte? Pastor, hoje não. Mas domingo ele vai estar aqui de novo.
quarta-feira que vem, quinta-feira que vem, né? De novo. E eu vou te contar um segredo. Você está andando, ele está atrás de você, porque a Bíblia diz que os milagres, os sinais seguirão os que creem. Mas se não tiver fé, ele fala: eu vou atrás de você, não sai fora, que não tem fé, eu vou nada. Sabe por que Deus põe você para correr com cavalos? É para o milagre ficar cansado e atropelar você. Opa, venha. Mas você está no slow motion. O milagre está... Vou nada. Quero graça que assim não, hein? Agora se você está correndo o milagre, que isso? Ele está correndo, tem que correr, tem que correr. Daqui a pouco você dá uma paradinha, ele pum, atropela. Vem cá, eu estava te esperando. Isso não está na Bíblia, pastor. Está assim: correr significa buscar primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vos serão acrescentadas. Se não tem fé, não tem milagre. Se não tem fé, não tem ano do sobrenatural para você. Falei. Ano do sobrenatural. Fala para o seu irmão, não esqueça, é o ano do sobrenatural. No dia 31 de dezembro de 2025, você vai precisar contar um testemunho sobrenatural. Qual vai ser? Deus virou a chave ou... Irmão, eu achava que eu não tinha fé, mas o ano foi sobrenatural para mim. Ixi, eu tô sem fé nenhuma mesmo. Ah, irmão, eu achava que eu não tinha fé, mas olha, esse ano eu vivi o sobrenatural de Deus para minha vida. Se coloque de pé nessa noite. Meu Deus, isso aqui é muito forte, hein? Feche seus olhos. Pastor, por que uma palavra tão dura assim? Porque Deus precisa tirar você para fora. Você tem que sair do túmulo. Você precisa ressuscitar. Você precisa ser ousado. Deus colocou um espírito de ousadia e intrepidez em você. Não de covardia, de medo, de comiseração. Não, Ele te colocou você como um soldado, pronto, preparado, muito bem municiado para viver um propósito. E nessa noite, a pergunta que vai terminar aqui antes de nós orarmos: você vai continuar correndo com homens ou você vai correr com cavalos? Espírito Santo, nós te louvamos, Deus. Obrigado porque o teu Espírito está aqui para nos trazer compreensão e entendimento, Senhor. Então é esse Espírito que nos é dado como consolador, como orientador, como aquele que esclarece todas as dúvidas dos nossos corações. Eu quero fazer um pedido a Ti, Espírito Santo, nesta noite. Pegue essa palavra e leve para a profundidade do coração de cada um dos seus filhos que aqui estão, ó Pai. Plante ela, Senhor, e regue com azeite que vem direto do trono da graça, Senhor. Faça ela gerar um fruto, Senhor, de entendimento no coração e na vida dos seus filhos, ó Pai. Não há mais tempo para ficar correndo com homens, reclamando das coisas dessa vida, nos prendendo em pequenas situações. Mas que uma unção de aceleração venha sobre a igreja, Senhor, e que os teus filhos compreendam que é o tempo de correr com cavalos. Não é tempo de ganhar uma alma, mas é tempo de ganhar milhares e milhares de almas, Senhor. Os dias são maus e curtos. O desenho da terra está levando a um apocalipse muito perto, muito próximo. Homens contra homens, nações contra nações, meu Deus, reinos contra reinos, filho contra pais, irmãos contra irmãos. Meu Deus, há uma frieza sendo estabelecida na terra, há uma movimentação espiritual sobre a terra que está destituindo todo o princípio que um dia já foi fundamentado. Mas que a tua igreja, Senhor, ela possa receber essa palavra e entender. Não é mais tempo de olhar para baixo, mas precisamos olhar para cima, para as grandes esferas. Não olhar como uma pessoa, mas como uma comunidade, como uma sociedade inteira que precisa ser alcançada. E que o teu Espírito dê estratégias espirituais para que os seus filhos possam alcançar multidões para a glória do teu nome, Senhor. Meu Deus, que nesse tempo, Senhor,
essa palavra possa gerar frutos, e os seus filhos possam ver a tua glória sendo liberada sobre a vida deles, em nome de Jesus, ó Pai. Eu ainda quero te pedir, Espírito Santo, talvez alguns aqui ouviram e disseram, mas eu não tenho fé, Senhor. Eu quero te pedir que o Senhor gere fé no coração dos seus filhos, ó Pai. Gere, Senhor, sinais, prodígios, para que os seus filhos também possam ter experiências espirituais, e também nessa terra, para que eles possam crer, para gerar fé no coração deles, ó Pai. Porque alguém está dizendo no meio dessa multidão, eu nunca vi nada, eu nunca senti nada, eu nunca nem recebi nada. Mas a minha oração é que o Senhor o agracie, Senhor, a cada um dos seus filhos, que eles tenham experiências sobrenaturais para contigo, para que eles possam entender toda essa palavra que o Senhor nos entregou nessa noite, e eles possam romper para viver todo o sobrenatural que o Senhor tem para a vida de cada um dos seus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Vamos adorar o Senhor.